O avanço da vacinação e a melhora dos números da pandemia faz com que as prefeituras já pensem em Réveillon e até em Carnaval. E é sobre isso que a gente fala agora. A virada de ano de 2020 para 2021 foi atípica, diferente de tudo que a gente já viveu. As grandes festas em todo o Brasil foram canceladas e não foi diferente aqui em Santa Catarina. Florianópolis e Balneário Camboriú, os dois maiores réveillons do estado, quando a gente fala em festas públicas, precisaram ser suspensos devido à situação da pandemia. No caso de Floripa, a própria prefeitura decidiu que não faria queima de fogos, levando em conta a situação da pandemia, o grande número de contaminados naquele momento. Balneário Camboriú tinha intenção ainda de fazer a queima de fogos, mas o Ministério Público recomendou e a prefeitura acabou voltando atrás. Tivemos mesmo assim movimentação de turistas, tivemos aglomerações, mas festas públicas mesmo não aconteceram. Dessa vez, olhando para o cenário atual, com um grande número de pessoas vacinadas, o que reflete no número de internações e de óbitos por Covid-19, as prefeituras começam a enxergar um outro cenário e a fazer planos para um Réveillon mais parecido com o que a gente tinha no chamado velho normal. Então, Florianópolis anunciou com uma grande expectativa de 70% de fazer um Réveillon com queima de fogos na beira-mar, nos moldes antigos. Não vai ter shows para evitar aglomerações, mas vai ter a queima de fogos tradicional. Balneário Camboriú está com um planejamento um pouco mais ousado. Vai fazer a queima de fogos tradicional com 15 minutos, vai gastar R$ 2.300.000, pelo menos esse é o valor previsto na licitação para a compra do show pirotécnico. E havia expectativa, inclusive, de fazer um show na praia, a praia central de Balneário Camboriú, que está passando por um processo de alargamento, então vai ter mais espaço na orla, mas o município acabou recuando por falta de tempo para prever isso em lei. É que a expectativa era fazer camarotes com venda de ingressos, uma parte vendido, outra parte para acesso livre ao público, mas para isso então precisaria de previsão legal, passar pela Câmara de Vereadores e o entendimento da Secretaria de Turismo é que não haveria tempo hábil. Então, a princípio, essa hipótese está descartada, mas a perspectiva de uma grande festa de Réveillon, semelhante aos anos anteriores, está mantida. E o que mantém esses planos das prefeituras é justamente o cenário epidemiológico, o fato de termos um grande número de pessoas vacinadas, o fato de estarmos com as regiões numa situação mais tranquila em relação às UTIs, as internações em leitos também de enfermaria, em relação ao número de óbitos, reduziu muito ao longo dos últimos meses, graças principalmente à vacina. É claro que os cuidados ainda vão precisar ser mantidos e esse é um ponto de atenção para as prefeituras, manter a fiscalização mesmo diante da perspectiva de um Réveillon e de uma temporada de verão que vai ser de muita movimentação aqui no estado. E olha, não é só o Réveillon que já está animando as prefeituras aí nos planejamentos. Florianópolis também anunciou já Carnaval para o ano que vem. Havia já uma expectativa muito grande, outras cidades como Rio de Janeiro já vinham anunciando o Carnaval, então havia essa perspectiva de que Florianópolis também fizesse esse anúncio, e isso de fato aconteceu. Todos esses anúncios até agora colocam sempre um asterisco, uma ressalva, dizendo que tudo vai depender da situação epidemiológica. E o que dizem os especialistas? No cenário que a gente vive hoje, com a vacinação aumentando e a maneira como o vírus tem se comportado, tudo indica que chegaremos ao Réveillon e ao Carnaval numa situação tranquila, relativamente tranquila. Então, se as pessoas conseguirem manter os cuidados básicos, os protocolos que estão valendo, será possível, com algum controle, voltarmos a viver essas festas aqui no nosso país, aqui no nosso estado. Porém, estamos em uma pandemia, a gente não pode esquecer disso. E ela já nos surpreendeu ao longo de quase 2 anos de período em que nós estamos convivendo com ela. Então, esse é um recado que a gente não pode esquecer e que os especialistas têm feito questão de ressaltar. Eventualmente, pode acontecer alguma mutação do vírus, alguma situação
que obrigue a recuar. É o que ninguém quer, é o que ninguém gostaria, mas isso precisa ficar muito claro para as pessoas, que nós não conseguimos ainda superar a pandemia nesse momento e que eventualmente podemos ter novos surtos, podemos ter um novo aumento no número de casos e de óbitos e eventualmente o poder público pode ter que recuar em algumas medidas. Então, esse recado tem que ficar muito claro para a população e mesmo para quem organiza os eventos e está contando com isso. Agora, feita essa ressalva, é uma excelente notícia que a gente possa voltar a sonhar com um Réveillon e um Carnaval com um gostinho de velhos tempos, de tempos normais. É claro, como eu disse, algumas regras vão permanecer, a gente ainda não sabe quais vão estar valendo até lá, por enquanto que a gente sabe que o uso de máscaras continua obrigatório, a ventilação nos espaços fechados é fundamental, precisa se cuidar com a higiene das mãos, com o álcool em gel, tudo isso continua valendo. Não sabemos como é que vai estar a situação daqui a alguns meses, em dezembro, em fevereiro. A atenção total, então, para as medidas que continuam valendo para que a gente consiga permanecer numa situação relativamente tranquila e viver o Réveillon e o Carnaval da melhor maneira possível. Com certeza está todo mundo com muita saudade e a economia agradece. Nossa SC faz como ninguém faz.